companheiros, amigos do Centro Espírita Leonor. Estamos nós aqui novamente para mais uma palestra. Essa palestra ao vivo que vamos fazer hoje, nós vamos fazer um comentário a pedido do pessoal do Leonor. Nós vamos falar sobre Deus Pai e sobre os pais, porque ontem, tendo sido o dia comemorativo aos pais, em homenagem aos pais, todos aqueles que são pais, logicamente, merecem essa homenagem, assim como as mães mereceram algum tempo atrás. Mas interessante que a gente comece considerando ser uma atividade espírita e por isso convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus, inicialmente, agradecendo pela bendita oportunidade da vida, pelo dom da vida, pelo sacrifício que nos fora concedido na criação dos mundos, de tantas e quantas diferenças e possibilidades criativas. Agradecemos por todas as existências que já tivemos. Agradecemos pela atual existência e, logicamente, aspiramos pelas futuras, que através do esforço individual de cada um, essas sejam cada vez melhores, graças ao esforço e à condição evolutiva, traduzindo-se naquilo que mais nos aproxima da divindade, que é a aceitação das suas leis e, logicamente, o cumprimento das mesmas. Que assim seja. Novamente é um grande prazer estar com todos e nós vamos nos lembrar, a partir de agora, que o Espiritismo, no seu caráter de revelação, em 18 de abril de 1857, nós vemos que toda a humanidade começou a se modificar com essas informações. Nós, seres humanos, temos gravado em nós, de alguma forma, através da intuição, da inspiração, seja lá como for, nós temos gravado em nós a possibilidade da existência do espírito após a morte do corpo. Nós temos gravado em nós muito daquilo que os espíritos vêm nos ensinando para que nós possamos crescer e evoluir. O interessante da nossa vida e existência é que a nossa relação para com Deus, ela foi se modificando conforme nós também fomos nos modificando. Se a verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral, como está no Livro dos Espíritos, nós espíritos fomos evoluindo intelectualmente e moralmente e compreendendo melhor a condição e a nossa relação para com Deus. Foi Jesus, quando veio no momento da sua revelação, aonde a humanidade tinha certa maturidade já para começar a compreender melhor as leis de Deus, em termos de amor, de fraternidade, de fé, de esperança, de conhecimento, de possibilidade de vida futura, a condição que Jesus nos trouxe, já mostrando que nós haveríamos de perder o corpo, mas espiritualmente continuaríamos vivos. Eu me lembro bem, eu gosto de citar várias vezes esse exemplo, quando Jesus crucificado foi chamado a sua atenção por alguém que estava ao seu lado e dizendo: eu reconheço, tu és o Cristo, tu és o Messias, por favor, me ajude. E Jesus, olhando para aquele que, na opinião de todos que lá estavam, era ladrão, era bandido, sei lá qual o termo que se usava exatamente naquela época, Jesus olhou com fraternidade, com piedade e lhe deu fé e lhe deu esperança, dizendo pura e simplesmente: fica tranquilo, que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Essa é uma verdadeira promessa da continuidade da existência do Espírito. Então, a partir daí, nós começamos a entender também a divindade, começamos a nos relacionar com Deus de uma outra maneira. Moisés tinha trazido a impressão, a informação de que Deus era um Deus punitivo, um Deus que castigava, que condenava. E na fala, e de muitos exemplos de Moisés, ele vinha falar da condição de que as consequências daquilo que nós fazemos era uma pena irremissível, ou seja, nós jamais deixaremos de viver aquele sofrimento pelo qual fomos condenados. Vem Jesus e traz uma outra configuração. Na configuração que Jesus traz, ele chama Deus de Pai. Quando ele chama Deus de Pai, nós vemos que a relação para com a divindade é totalmente outra. As causas ou as condenações irremissíveis jamais existem,
porque nenhum pai condena seu filho perpetuamente. Não há como isso acontecer. E daí, em quantas e tantas oportunidades, Jesus se refere a Deus chamando de Pai. Houve um período onde o catolicismo trouxe uma impressão, escrevendo, de que Jesus era Deus. Jesus, em todas as suas falas, nunca se colocou como divindade. O Espiritismo vem explicar mais tarde, depois, por quê. Olha que interessante. Mas Jesus sempre colocou, falava para nós, vosso Pai, teu Pai, meu Pai, nosso Pai, sempre colocando a divindade numa condição de algo muito superior, muito acima da nossa condição humana na Terra. E na primeira edição do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, de uma maneira bastante simples, que é Deus? E o Espírito da Verdade responde: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Quando ele diz causa primária, já faz com que todos nós possamos aprender o seguinte: nós não podemos mais tentar personificar a divindade. Não podemos imaginar Deus como um homem velho, de barba, não podemos mais tentar humanizar a divindade. Se é causa, existe antes de tudo que existe, pelo menos daquilo que nós conhecemos. Então Deus existe antes dos espíritos, Deus existe antes da matéria, antes dos universos, tudo é surgido a partir de então. E quando se pergunta ao Espírito da Verdade, como é que a gente faz para compreender melhor a divindade? Por que o homem não entende a Deus em toda a sua particularidade? O Espírito da Verdade é taxativo de uma forma muito simpática conosco. Ele diz: vos falta um sentido. O sentido que nos falta aqui na Terra é obscurecido pela presença do corpo físico. As moléculas, as células que compõem o corpo físico obscurecem o sentido a que o Espírito da Verdade está se referindo. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos desfazendo da impressão material, das impressões materiais do corpo físico, e quando estagiarmos em mundos superiores à Terra, onde a matéria não mais tem tanta interferência sobre nós, nós haveremos de continuar desenvolvendo esse sentido e compreenderemos na essência o que é verdadeiramente Deus. Mas nós, todas as vezes que nós realizarmos um comentário, na prece, um pedido, um agradecimento a Deus, Deus é a causa de tudo que existe. Se Deus é a causa, todo o restante que existe é efeito. Então nós somos efeito de Deus, assim como Jesus também é efeito de Deus. Mas essa condição bastante interessante da nossa relação para com Deus, olha quanto nós melhoramos. Nós antes tínhamos medo de sermos castigados por Deus. Hoje, eu costumo dizer que um dia perguntaram para mim num curso uma pergunta sobre a divindade, daí eu brinquei fazendo dando de volta uma pergunta. Falei, qual é o ser mais endividado do universo? Né? Quem é o mais endividado do universo? Ah, não sei, é Deus. Porque todo mundo que tem uma culpa, uma culpabilidade, todo mundo que tem alguma coisa fala, que Deus perdoe, eu entrego nas mãos de Deus, se Deus quiser. Como assim? Se Ele é a causa, Ele dá todas as possibilidades às suas criaturas. Somos nós os grandes responsáveis pelo nosso sucesso, pelo nosso insucesso, felicidade e infelicidade, perfeições e imperfeições. Deus não deu nada melhor para um do que para outro filho. No Livro dos Espíritos, olha que pai, isso é pai. Como que Deus foi nosso pai? Como que Ele é nosso pai? Ele criou a todos simples e ignorantes. O que são espíritos simples e ignorantes? Parte de um momento do zero, que é a individualização do espírito. Antes de nos individualizarmos, nós utilizávamos muito de outras maneiras, que não vêm bem ao caso aqui, nós utilizávamos a nossa condição de instinto. A partir do momento da individualização, Deus nos coroou com um presente. Ele nos deu um presente chamado consciência. A partir do momento que a individualidade tem consciência, ela pensa 24 horas por dia. E esse pensamento contínuo, esteja o espírito encarnado ou desencarnado, ele não cessa em nenhum momento.
Às vezes as pessoas costumam brincar de ficar sem pensar em nada, pura e simplesmente por me preocupar em ficar sem pensar em nada, eu já estou pensando. Mas olha o seguinte, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que é, ele vem colocar a divindade ou Deus como causa. Tudo que existe no universo tem uma causa, e a causa é Deus. Por isso fica muito difícil nós compreendermos essa condição da nossa relação para com Deus. O que nos importa dizer é que tanto no Livro dos Espíritos como no livro A Gênese, nós vamos entender o seguinte: conforme nós vamos evoluindo, intelecto e moralmente, nós vamos entendendo mais a divindade. Assim como nós, numa semelhança muito pequena, muito simplista da minha parte, quando nós reencarnamos aqui e conhecemos o nosso Pai, aquele que nós chamamos de Pai, nossa compreensão na primeira infância é uma, na infância é outra, na adolescência e conforme nós evoluímos em maturidade, nós compreendemos melhor essa relação de paternidade do pai para com o filho e do filho para com o pai. É importante ressaltar que Jesus já falava, contando para nós que Deus é Pai, infinitamente bom e justo, porque quando ele diz que se a gente bater, a porta se abre, se a gente pedir, não será concedido não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso que seja bom para mim, mas aquilo que é a causa. Inteligência suprema do universo sabe que é exatamente nivelado para o estado evolucional em que me encontro. Deus me dá aquilo que eu verdadeiramente preciso, não aquilo que eu quero, porque aquilo que eu quero ainda está arraigado, está associado às grandes vicissitudes humanas. Como nós encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, a causa de todos os males está no orgulho e no egoísmo. E quem de nós teria condições de dizer que já estamos separados, já vencemos o orgulho e o egoísmo? É muito difícil. Um grande ensinamento que Jesus nos dá é que em todos os momentos difíceis ele vai conversar com o Pai, ele vai conversar com Deus. E nós, muitas vezes, por essa tramitação reencarnatória que nós tivemos tantas e quantas no planeta, muitas vezes nós consideramos que outros podem fazer por nós a ponte, né, o elo entre nós e a divindade. Então nós pedimos a espíritos que nós julgamos superiores a nós, muitas vezes, para que intercedam conosco ou a favor a nossa condição, juntamente com Deus Pai. Mas com licença um pouquinho. Mas é interessante que a gente reconheça que Jesus nunca pediu para que ninguém fosse o intermediário entre ele e a divindade. Kardec fala no livro A Gênese que Jesus foi o médium de Deus na Terra. Olha que importância, foi aquele que trouxe as notícias de Deus na Terra. Ele não pede nenhum intermediário, ele vai direto conversar com Deus. Por que será que nas nossas preces nós queremos pedir a outrem? Queremos pedir que outrem ou outros intercedam por nós. O detalhe é que é o seguinte: se Deus é a causa de tudo, quando eu faço uma prece sincera a Deus e aquilo for necessário à minha condição, Ele vai conceder. Se outros mais superiores, próximos, vão auxiliar, isso é permissão de Deus. Então é uma brincadeira que a gente faz, que quando a gente vai conversar com Deus, nós precisamos perder um pouco a vergonha. Sendo o Pai, conhece o Filho em toda a sua essência, em todos os seus detalhes. Se Deus já me conhece, o que eu quero esconder dele? Jamais eu vou conseguir esconder. Então, nos momentos de prece, que eu possa, logicamente, fazer essa prece então a Deus. Quando na prece dominical foi perguntado ao Cristo como se deveria fazer prece para com Deus, ele disse: Pai nosso. Senhor, venho por meio desta, ou vem aqui, amigo, venha me ajudar a conversar com meu pai. Ele já foi direto ao pai. Ele deixou um grande ensino para nós. Se eu posso conversar diretamente com o chefe, por que eu vou conversar com o ajudante, com os auxiliares? Os auxiliares haverão de auxiliar por acréscimo de misericórdia, por condição de conquista de poder prestar a caridade. Como Kardec mesmo diz, fora da caridade não há salvação. Não é a salvação
do lodo, não é a salvação do fogo. A salvação, porque a busca da verdadeira felicidade, da harmonia, do conforto espiritual está na ação da fraternidade, que é, logicamente, a caridade. E como está a caridade no Livro dos Espíritos, é o BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Se formos benevolentes, indulgentes e perdoarmos as ofensas, estaremos verdadeiramente executando aquilo que se chama caridade aqui no planeta Terra. E a relação com os pais, que ontem foi o Dia dos Pais, hoje o pai, no sentido de paternidade, já está perdendo aquilo que bem antigamente era só atribuído como responsabilidade de provedor. O pai provê as necessidades materiais e tudo era entregue à mãe. Veja bem que existem alguns ciclos de pesquisa e estudo da psicologia humana, até na psicanálise, muitas vezes nós vemos isso, que Freud e tantos outros, eles atribuem toda a responsabilidade, toda a culpa à mãe. Porque a mãe é que tinha a responsabilidade, então, de educar, a mãe é que tinha a responsabilidade de estar em contato com o filho, oferecer as oportunidades de carinho. Hoje é diferente. Hoje o pai não deve ser mais apenas aquele provedor. A relação pais e filhos, ela é complicada assim como nós complicamos a nossa relação para com Deus. Por que eu tenho receio de me relacionar com Deus? Se Ele me conhece na essência, se Ele é o meu Criador, por que eu tenho essa preocupação? Por que às vezes as pessoas têm preocupação ou verdadeiramente até interesse em relacionar-se com o seu pai aqui na Terra? É necessário que a gente diga que o Espiritismo, assim como a constelação familiar e mais algumas outras, digamos assim, doutrinas e filosofias de estudo, atribuem uma responsabilidade enorme a nós filhos agora, dizendo a nossa condição filial, a nossa condição de filhos, que só pelo motivo do pai ter contribuído em dar a oportunidade reencarnatória, em fazer com que nós possamos fazer com que um corpo nasça para que eu temporariamente habite esse corpo, eu devo muita gratidão a esse pai. Se ele abandonou, se ele tomou posturas indevidas e inadequadas, nós devemos associar a questão do perdão. E nós espíritas deveríamos conhecer o perdão com muita propriedade, sabendo que, pura e simplesmente, todas as vezes que algo me acontece e eu chamo esse acontecimento de mal, ninguém está fazendo mal para mim. Apenas a lei de Deus, a lei do Pai maior, se cumpre indefinidamente. Eu causei o mal em vidas passadas e quando reencarno, atraio em minha direção por um fenômeno magnético o mal que eu causei. Se eu associar a minha vida numa condição de maior caridade, numa situação mais benfazeja, de mais amor ao próximo, aí eu me enquadro naquilo que Emmanuel fala e ensina com muita propriedade. Todas as vezes que a justiça divina vier bater a minha porta, cobrar a minha dívida e me encontrar trabalhando no bem, ela faz meia volta e deixa para passar num outro momento. E aí, num fenômeno subsequente, nós vamos entendendo que todas as vezes que a justiça divina vem à minha porta e me encontra trabalhando no bem, ela faz a volta e me deixa trabalhando. Todas as vezes que eu julgo que algo de mal está acontecendo comigo, não é porque alguém veio me trazer esse mal, é porque a justiça divina veio ao meu encontro e não me encontrou trabalhando no bem. E por um fenômeno de atração magnética, por um fenômeno de condição vibratória, a minha vibração permite que aquilo seja levado a contento, levado ao meu próprio beneficiamento. Porque esse mal que acontece também é um bem. Porque eu vou aprender que todas as vezes que eu trabalhar no bem, isso não me acontece, por erro e acerto, o ser humano, nós só aprendemos através da inteligência e a inteligência é o aprendizado por repetibilidade. Nós vamos repetindo as situações e aprendendo. E nós vamos repetindo os erros, os acertos, as encarnações e aprendendo. Porque Deus, que é o Pai, é um Pai de bondade. E esse Pai de bondade que é Deus, ele nos concede um fenômeno bastante interessante. Ele nunca, nenhum pai, deixa a porta fechada ao seu filho. Todas as vezes que houver a possibilidade de um arrependimento, todas as vezes que houver a possibilidade de eu retornar para o bem, isso será realizado. Por isso, quando Kardec
ele pergunta ao Espírito da Verdade o que é Deus, e ele responde com muita propriedade, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, Kardec faz um outro comentário. Ele vem comentar da condição superior, infinita. Ele vem dizer que Deus é infinito. Ele vem dizer que Deus, nessa condição de ser infinito, o que é infinito? Não teve início e não teve fim. Não terá fim. Para nós é muito complicado ainda entender tudo isso. Mas nós vamos sabendo que seremos providos através da vida pela permissão de Deus. Porque já nos fora concedido. Então nós, espíritos, a partir do momento em que somos individualizados, nós também entramos num fenômeno chamado fenômeno da imortalidade. Jamais nós, espíritos, haveremos de morrer. Os nossos corpos vão morrer, mas nós, espíritos, apenas mudamos de plano, apenas mudamos temporariamente de situação, vamos à erraticidade e retornamos em outros corpos ou vamos para outros mundos de acordo com aquilo que fizemos. Então olha o que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, e se o Espírito da Verdade concorda com ele. Ele pergunta se Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, infinitamente justo e bom. O Espírito da Verdade que diz para Kardec que pelo nosso desenvolvimento agora, tá bom demais isso para nós. E com toda certeza, se essa pergunta é respondida afirmativamente, concordando com o que Kardec pergunta, eterno, ótimo. Se é eterno, nós sabemos que eterno não é daqui para frente. Eterno é tanto para o futuro quanto para o passado. Deus sempre, em toda a eternidade, existiu. Vai ser muito difícil para nós compreendermos isso enquanto estivermos aqui encarnados, associados à matéria, porque nos falta aquele sentido que o Espírito da Verdade nos garante. Que depois, com a evolução, nós vamos desenvolver esse sentido. Nós ainda somos muito arraigados nos 5 sentidos físicos. E não é esse sentido físico que o Espírito da Verdade se reporta. É o sentido espiritual da situação. Imutável. Essa imutabilidade de Deus que é legal. É um pai que não muda de opinião. Vocês já viram nas famílias que às vezes o filho chega para a mãe e fala, mãe, quero tal coisa. Vai falar com seu pai. Vai no pai, pai, quero tal coisa. Vai falar com a sua mãe. Então, se eu tenho uma opinião e peço para que o filho fale com a mãe, eu vou mudar a minha opinião. E vice-versa. Deus é diferente. Ele não muda, por que ele não muda? Porque ele é perfeito. Quem é perfeito não erra. E nós sofremos muitas vezes julgando que haja possibilidade que Deus não seja imutável. Nós gostaríamos que ele sofresse modificações como nós ainda sofremos pelas nossas imperfeições. Então Deus não vai mudar a sua opinião porque ele sabe exatamente o que é bom para nós. Ele sabe perfeitamente o que é o correto para o nosso caminho evolutivo. Nesse entendimento, nós vamos caindo em si de que a nossa relação para com o Pai não é temer o Pai, mas aceitar as suas leis num fenômeno de desenvolvimento intelectual. Tudo que nós fazemos, exteriorizando as nossas palavras, numa palestra, num diálogo, numa aula, seja lá o que for, é um fenômeno chamado transferência de ideia. A ideia não é minha, eu apenas faço a transferência. Por que então não vamos nos integralizar com a inteligência suprema do universo e exteriorizar aquilo que seja da inteligência suprema? Porque o homem só fala daquilo que ele conhece. Eu preciso conhecer, então eu preciso exercitar entre todas as situações do meu crescimento, da minha falta de crescimento, da minha evolução, da falta de evolução, por me entregar às minhas vicissitudes, para que então, vitorioso sobre mim mesmo, eu possa chamar Deus de Pai verdadeiramente. Muitas vezes a gente chama de Pai, mas não compreende muito essa condição da paternidade. E eu gosto de ressaltar essa nossa relação para com o nosso Pai aqui na Terra, né? Ontem foi o Dia dos Pais. Tem muita gente que diz, meu pai errou nisso, fez isso e aquilo. O filho se colocando em condições de julgar ou pré-julgar a conduta do pai. Se eu tenho um Deus que é pai e é perfeito, ainda assim eu tento julgar. Então como é que eu vou fazer com um pai aqui na Terra, que teoricamente não é perfeito? Eu vou julgar. A partir do momento que eu julgo o meu pai, esse aqui encarnado,
ou esteja desencarnado no momento, porque se eu estou falando e muita gente está ouvindo, todos nós tivemos um pai. Se eu me julgo no direito de criticar esse pai, é porque eu não entendi um fenômeno chamado fluxo da vida. E qual é o fluxo da vida? Deus, que é pai, sempre está para o filho. O que é sempre estar para o filho? Bate que a porta abre, pedi e sereis atendido. Deus está lá. Ele está pronto para nós. Abrir a porta, na realidade, não é Deus que abre a porta. Somos nós que vamos abrir as portas. Os grandes portais do desenvolvimento e da evolução humana para cada individualidade serão abertos pelo nosso próprio esforço. Então Deus está sempre para nós, porque sendo Ele perfeito, causa de tudo que existe, Ele nos criou. E sabe que o nosso futuro é chegarmos muito próximo à condição de perfeição similar, próxima a dele, a de Deus. E Ele sabe que às vezes nós vamos nos desviar, vamos voltar um pouquinho, vamos dar um passo à frente, dois para trás, vamos caminhando e tal. Ele sabe de tudo isso. Então Deus é paciente e Deus está sempre para nós. A diferença é que nós, filhos, não estamos sempre para Deus e não estamos sempre para os nossos pais aqui na terra. Estar para o pai aqui na terra é estar apto a recepcioná-lo, estar apto a atendê-lo. Meu pai errou muito no passado comigo, muitas pessoas dizem. Meu pai errou muito, meu pai me abandonou. Mas ele trouxe um grande contributo. A fila de espíritos para a reencarnação é uma fila enorme. Então nós dependemos muito desse pai aqui na terra e dessa mãe aqui na terra para continuar exercendo a nossa manifestação espiritual sobre a matéria, que é a colaboração absolutamente fantástica para a nossa evolução. Só por esse contributo, eles já merecem, como dizia Jesus, honra a teu pai e tua mãe, gravando. Jesus não trouxe digamos assim, dos 10 mandamentos, Jesus não retirou essa condição de honra a teu pai e tua mãe. Ele manteve, dizendo que nós devemos honrar pai e mãe. E honrar o pai é estar para o pai. Todas as vezes dos relacionamentos considerados saudáveis ou normais, todas as vezes que um filho precisa do pai, o pai está lá. Se não dá o que o filho quer, também dá o que o filho precisa. Então, às vezes o pai fala, olha, não posso te ajudar com tudo que você quer, mas eu posso fazer isso. O pai sempre tem alguma coisa a ofertar. Então, o pai está para nós. A pergunta é assim, quando é que eu estou para meu pai? Quando meu pai começa a envelhecer, quando meu pai começa a me mostrar as suas vicissitudes também, eu preciso estar para meu pai. E entendendo aquele fluxo da vida que eu disse, se Deus é causa primária de todas as coisas, ele fez com que o pai e a mãe viessem antes de nós, quando nós estamos na condição de filhos. Se nós somos pai ou mãe, se nós somos pai hoje, que a gente se coloque na posição de Deus. Sempre estamos para os nossos filhos. Mas se nós somos filhos, que sempre possamos estar para os nossos pais. Se os nossos pais, o meu pai, o pai de quem quer que seja, esteja desencarnado, como é que eu estou para meu pai desencarnado? Quando num almoço, num jantar em família, não precisa ser em datas comemorativas, mas num dia qualquer, eu me lembro, meu pai gostava muito deste alimento. Que gostoso era poder me alimentar quando meu pai estava próximo a mim. Que gostoso era conviver com o meu pai. E assim, ter as gratas e benéficas lembranças dos relacionamentos de filho com o pai, para que ele então, na condição de desencarnado, receba um fruto do nosso amor, da nossa dedicação, mesmo ele estando desencarnado. Porque o laço de pai e filho não se rompe jamais. Então haverá um tempo onde nós poderemos reavaliar todas as nossas encarnações e nós vamos dizer assim a nós mesmos, eu tive tantos pais, mas quando nós chegarmos nesse patamar de descobrirmos quantos pais tivemos, nós teremos a honra e a glória de não mais criticá-los, de não mais julgá-los, apenas para eles estarmos como filhos.
como o pai sempre espera o filho, que o filho sempre possa esperar o pai. E daí nós vamos ver que nesses atributos, ou na sequência dos atributos de Deus, ele vem ser imaterial. O que é imaterial? Não é palpável. Não fere, aqui na Terra a gente entende imaterial como algo que não fira os nossos 5 sentidos físicos. Se não fere os nossos 5 sentidos físicos, é imaterial. Mas lógico que nós devemos sempre recorrer ao benefício da ciência e descobrimos, depois da comprovação da lei da relatividade de Einstein, que energia e matéria são a mesma coisa, diferenciando-se única e exclusivamente pela velocidade das partículas. Então nós, espíritos, somos matéria. De alguma forma, que não vem ao caso hoje citar. É a matéria aqui essenciada da questão 82 do Livro dos Espíritos. Mas é matéria. O pensamento também é matéria. Essa luz que nos ilumina também é matéria. Todas em condições de velocidades diferentes das suas partículas. Agora, quando nós atribuímos a imaterialidade, seria aquilo que se chama, talvez, uma energia espiritual. A imaterialidade da divindade não se reconhece porque nós estamos também associados às células físicas do corpo e também associados às células do perispírito. O nosso perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, também é matéria. E sendo o perispírito material, ele também obscurece alguns sentidos espirituais que nós temos. E nesse obscurecimento não é pura e simplesmente por falta de evolução nossa, é uma proteção. Assim como o campo magnético do planeta Terra, que no Polo Norte ele tem uma força centrífuga e no Polo Sul uma força centrípeta, fazendo com que haja um circundário energético em torno do planeta, nos protege de matérias, de materiais que venham do universo, né, que possam cair na Terra, esse campo magnético protege. Mas espiritualmente também esse campo magnético nos protege para que os nossos pensamentos não vá tão longe do planeta Terra. E que pensamentos outros que pudessem, talvez, prejudicar a nossa condição terrena, esse campo magnético nos protege. Então nós temos um campo magnético, esse campo magnético material nos protege da matéria, e o campo magnético espiritual nos protege dos pensamentos que possam deturpar a nossa condição e atrapalhar a nossa evolução. Nada que é criado por Deus tem um único e exclusivo só motivo. E assim nós, como pais, deveríamos relacionarmos com os nossos filhos de que tudo que a gente faz para eles, ou tudo que pedimos para os nossos pais, não seja, logicamente, para um único e exclusivo motivo. E nessa condição da imaterialidade de Deus, ainda bem que ele é imaterial. Porque se disséssemos que ele é material, o homem ia tentar descobrir onde ele está. E daqui a pouco nós vamos falar, talvez, onde Deus esteja, né? E depois vem dizer que ele é único. A maior parte das religiões hoje no planeta concordam a respeito da unicidade de Deus. O Espiritismo, um dos fundamentos espíritas é o seguinte: Deus existe, ou seja, a existência de Deus. E o segundo, a unicidade. Então, a existência e a unicidade de Deus é um fundamento espírita que nós devemos pensar, meditar, antes de nos manifestarmos de forma exterior. Deus é único. Se Deus é único, ele não tem vice. Não tem vice-deus. Tem algumas pessoas encarnadas que julgam-se vice-deuses, talvez, mas motivados pelo orgulho e pelo egoísmo, nós sabemos disso. E todos nós já fizemos isso em algum momento. Julgamos-nos melhores do que os outros. Mas daí a gente se lembra do Cristo. Melhor é o que serve. Todas as vezes que a gente servir, a gente pode se considerar melhor. E às vezes, servir mexe com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Depois vem dizer que ele é onipotente. Se é onipotente, único e onipotente, não tem ninguém com um poder parecido com o de Deus. Ele é onipotente, ele é o poder. Ah, mas existem demônios, e nós espíritas reconhecemos e sabemos. Demônios são espíritos de pouca evolução que ainda desejam fazer o mal. Pura e simplesmente isso. A partir do momento que eu pego o exemplo de Deus Pai e da relação do fluxo energético da vida de Deus, me relaciono bem com meu pai, com minha mãe, com minha família, esses espíritos não vão interferir muito diretamente na minha vida, porque eu faço uma associação para com a vibração positiva e o negativo não mais haverá de interferir na minha existência.
quando diz que Deus é infinitamente justo e bom, é aquela condição do pai da terra agora. Então tem muita gente que fala assim, meu pai é um bom pai, bom pai, bom pai, bom pai. O que é bom? Ah, ele deixa eu fazer tudo o que eu quero. Esse não é o pai bom. Esse é o pai bonzinho. O bonzinho se descarrega, se desocupa da responsabilidade de corrigir, de orientar, de auxiliar, de estar pronto para o filho e deixa fazer tudo o que quer. Uma vez, certa feita, eu fiz uma palestra numa localidade próxima a Sorocaba e eu fiz um comentário dizendo que as mães e pais bonzinhos são os responsáveis pela lotação das penitenciárias, porque deixa o filho fazer tudo o que quer. A criança, por si só, no início da infância, ela é egoísta, ela quer tudo para ela. Se eu acato esse egoísmo do meu filho, o que eu vou estar auxiliando para o futuro? Por isso é interessante que a gente saiba que Deus é infinitamente bom e justo. Se Ele é bom e justo para todos. E a justiça de Deus não é a justiça que condena. A justiça que condena é a justiça dos homens. Um dia, no trabalho mediúnico, várias vezes já tive essa pergunta, mas um dia me gravou bem pela condição espiritual do espírito desencarnado que conversava comigo. E ele me disse assim, Deus não vai me perdoar, vai? Depois de tudo que ele me contou, é claro que não vem ao caso aqui. Deus não vai me perdoar, vai? E eu disse assim, olha, vou ser sincero com você. Deus não vai lhe perdoar. Não vai mesmo, né? Eu falei, não. Deus não vai te perdoar. Sabe por quê? Ele disse, não, por que Deus não vai me perdoar? Eu disse, porque ele também não te condena. Deus não condena ninguém. Nós, com as nossas ações, temos o futuro. Nós somos os criadores da nossa felicidade e infelicidade, do nosso sofrimento e das nossas benesses. Deus não condena ninguém. A justiça de Deus está aí. Filho, você errou. Terá nova oportunidade reencarnatória. Terá nova romagem em outro mundo, em outro planeta, pouco importa. Cada espírito tem uma condição diferente da sua. Mas Deus sempre está para nós, como eu já havia dito. Se Ele está para nós, Ele vai me atender na minha necessidade e não no meu desejo. E me atendendo na minha necessidade, Deus sempre será justo. E quando Ele é bom quando Ele vê que quando usou sua justiça e o filho cumpriu com o seu papel, Ele o promove. Mas não, Deus não promove o filho por escolha, por algum tipo de preferência. Ele promove o filho ofertando já as suas leis e através das leis nós crescemos, evoluímos, transcendemos sofrimentos, transcendemos vidas, transcendemos planetas, transcendemos mundos e haveremos de, num complexo evolutivo, retornar ao seio do Pai. Não é que nós vamos ficar perto de Deus porque Ele não é individualidade. Não é que nós vamos ficar próximos da maneira como nós imaginamos aqui na Terra, estar próximos de Deus, que nós estaremos tão evoluídos que nós estaremos com Ele colaborando em processo de cocriação. E no processo de cocriação, nós espíritos então muito mais evoluídos, haveremos de nos unir. E um grupo de espíritos bastante evoluídos apanham a matéria-prima, que é logicamente primordial do universo, manipulam através do pensamento e em processo de cocriação criam os seres, as coisas e os mundos. São os espíritos puros trabalhando e nós haveremos de chegar lá. Quanto tempo cada um vai determinar. Nós levaremos muito tempo, com toda certeza, não tem problema nenhum. O detalhe é que nós não desistimos jamais. E não é porque nós somos brasileiros. Nós não desistimos jamais porque somos espíritos. E nessa condição da homenagem ao Pai e homenagem a Deus, eu acho que a maior homenagem a Deus é o cumprimento às suas leis. Todas as vezes que cumprimos a lei, homenageamos o nosso Pai. E aqui na Terra, todas as vezes que nós cumprimos com a responsabilidade de filhos, não que este Pai da Terra deu, mas a responsabilidade de filhos que Deus nos concedeu, todas as vezes que nós cumprimos com ela, nós honramos então o nosso Pai aqui da Terra e o Pai Criador de tudo que existe. É necessário que nós humanizemos a nossa condição, hoje, em condição de espíritos humanizados, encarnados na Terra. Mas, com relação a Deus, que nós entreguemos o nosso coração em sentimento, que nós entreguemos o pensamento em velocidades inimagináveis, mas que possamos entender, e num momento como esse, a gente possa ressignificar
O pai quer modificar o filho quando o filho se ressignifica. Ele faz uma descoberta de alguma coisa negativa, transforma em positivo e o filho vai cuidar da sua vida sozinho, independentemente do pai e assim sucessivamente. E Deus quer isso da gente também. Quer cuidar da nossa vida, independentemente da divindade, pura e simplesmente porque acatamos as suas leis. Se acatamos as suas leis, estamos próximos. E aí a gente talvez possa dizer num momento como este, conversando com o Pai, talvez a gente possa dizer: Deus, Pai de infinita glória e misericórdia, obrigado pela bênção da vida e da existência. Quando Tu nos fizeste espíritos e nos transformaste em individualidades que jamais cessarão no universo a partir desse instante, nos concedendo a imortalidade. Uma das maiores dádivas da vossa criação é conceder a imortalidade ao Filho, porque Tu também é imortal. Tu, que é a verdadeira causa de tudo que existe, nos mostra, através da imortalidade do Espírito, que temos condições de melhorar gradativamente. Mas, acima de tudo, ainda agradecemos pelo Pai que nos concedeste nessa existência, pelos pais que nos concedeu em outras e haverá de nos conceder. E que esse Pai seja e esteja em que condição estiver, é aquele devidamente adequado às nossas necessidades. Nós não somos melhores, não somos piores do que ninguém. Graças ao teu conhecimento e por conhecermos a vossa infinita justiça e bondade, é que nos contentamos, nos alegramos em trilhar em meio a este mundo com o Pai que nos deste. E que permita, Senhor, que pela compreensão das suas leis, nós, filhos, estejamos para os nossos pais. Se esses pais estiverem desencarnados, que nos coloquemos à sua disposição, através da prece, do pensamento positivo, da lembrança, do desejo do reencontro, da saudade bendita que é vontade de ver de novo. E se o pai ainda está encarnado, possamos fazer a ele, que ele entenda que se nós discutimos, se nós brigamos um pouquinho, Senhor, é pura e simplesmente porque entendemos e sabemos que o nosso pai é importante para a gente. Se o meu pai é importante para mim, eu vou brigar com ele sim. Eu quero que ele se cuide. Eu quero que ele seja amado. Eu quero que ele entenda tudo o que eu tenho para oferecer-lhe, de uma forma ou de outra. E que possa, Senhor, na vossa misericórdia, no vosso entendimento, dar-nos cada vez mais esclarecimento. Porquanto, quanto mais esclarecidos, mais compreenderemos o fluxo da vida, as suas leis e as nossas relações, que haverão de acontecer muito e muito no planeta, onde teremos mais pais, mais mães, mas acima de tudo, que sejamos bons filhos e quando formos pais, que sejamos bons pais. Mas para hoje, nós entregamos-nos em pensamento positivo, ofertando a todo aquele que de alguma forma foi, é e será pai neste planeta, as bênçãos de Deus já estão contigo. Que possamos todos nós aproveitar essa bênção e que nos encontremos em quantas famílias forem necessárias, em quantos universos pudermos estar, para que olhemos nos olhos uns dos outros e nos reconheçamos hoje e sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Beijo. Hoje não dá para beijar e abraçar, né? Por causa do corona e tal, toda essa coisa. Mas mostra seu pai que você quer beijar. Mostra seu pai que você quer abraçar. E mostremos-nos uns aos outros o quanto somos importantes na vivência e na convivência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim nos for permitido.